Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudo Guia Fácil para Entender o Apocalipse. E lembrando, entramos no livro de Apocalipse, né? Estamos na fase 1, em que estamos vendo a era da igreja, que compreende os capítulos 1, 2 e 3, né, do livro de Apocalipse. Vimos semana passada 2 versículos. Um é o versículo 1 de Apocalipse 1, que nos orienta a gente não pular na frente, ou seja, tem gente que gosta de ver assuntos sobre a marca da besta, sobre o anticristo, e aí não se permite ler Apocalipse na sua plenitude, na sua totalidade. E o versículo 2 vimos que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. E hoje vamos ver o versículo 3, que diz assim, dentre outros, né? O versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim: abençoado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que o Senhor nosso Deus aplique ao meu e ao seu coração todos os versículos e tudo aquilo que a gente vai trazer para a nossa vida e para a sua vida nesta noite, com vistas a que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado. Então esse versículo 3, ele nos convoca a que a gente seja bom leitor, a que a gente seja bom ouvinte e a que a gente seja bom guardião daquilo que a gente lê e daquilo que a gente ouve. Apocalipse, né? Mais do que um livro de doutrina, um livro de repreensão, um livro de correção, um livro de instrução, como a gente vê lá em 2 Timóteo 3,16, que diz assim, ó, toda a escritura, né? É dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, Apocalipse é mais do que tudo isso, é um livro de profecias, porque ele revela o que vai acontecer no futuro, né? Assim como também o cumprimento dessas profecias que começou no primeiro dia da era da igreja, ali no Pentecostes. E Deus não levou João a escrever Apocalipse, né, para ser um livro ignorado, tá? Mas para ser lido, para ser ouvido e, obviamente, para ser guardado no nosso coração, ou seja, ser levado a sério. Só que algumas pessoas não vão ler esse livro porque não têm interesse, outras porque têm medo, outras porque acham que o livro é difícil de compreensão. Então, tudo que Deus pede é que a gente simplesmente leia Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. E a palavra ouvir aqui, ela pode significar simplesmente ouvir outra pessoa lendo, né? Mas isso provavelmente significa reconhecer que Apocalipse é a palavra de Deus e precisa ser ouvida com o coração, tá? Precisa também ser crido livremente e colocado em prática, porque a palavra guardar, ela requer obediência aos mandamentos bíblicos. Deus prometeu uma bênção para aqueles que leem, para aqueles que ouvem, para aqueles que guardam a sua palavra. Isso significa o quê? Que ele vai nos ajudar a entender aquilo que está escrito em Apocalipse, ok? Então, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. No versículo 4, ele trata de uma coisa, de uma temática interessante. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco e a paz daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então aqui, gente, nós vemos duas palavras fundamentais para a nossa caminhada, para a nossa jornada de vida cristã, que é graça e paz, né? Essa é a saudação do cristão nessas gerações todas, desde o início da igreja primitiva. Então, graça e paz. Apocalipse é para todos nós, como já dissemos, mas aqui, no início, né, está uma sessão especificamente dirigida a 7 igrejas em particular. A saudação é graça e paz, ou seja, é a necessidade comum de todas as pessoas. Por quê? Porque sem a graça de Deus, né, a obra salvífica e merecida de Deus no nosso coração, a gente pereceria sem Deus, sem paz, sem salvação. E sem a paz de Deus, que aponta para a harmonia que Deus dá ao nosso coração por causa da sua infinita graça, a gente não teria certeza, convicção da nossa salvação, né? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E essa salvação se dá a partir do perdão e da purificação. Então, a fonte de graça e de paz, né, é o Deus eterno, o nosso Deus, o Deus que é, o Deus que era e o Deus que há de vir. Então, além da paz de Deus, a Bíblia fala sobre a paz entre as pessoas e entre as nações. Agora há pouco eu estava conversando com um pastor amigo sobre um pastor amigo, muito amigo, amigo do peito, amigo da alma, amigo total, né, que está internado. E ele fez um pedido para mim a partir da esposa, e esse pedido exigiu um contato com um outro amigo, a fim de que entendesse, né, a necessidade de um diálogo. Então, por quê? Porque, amados, o mundo não precisa de guerra. O mundo não precisa de um período de tribulação e coisa do tipo. Só que, na verdade, pode haver paz entre as pessoas e as nações exatamente quando essas decidirem aceitar a Jesus, ou quando aquelas que já aceitaram Jesus decidirem, né, ser sensíveis à voz do Espírito Santo, se desarmar, e nesse desarme se permitir que a graça e a paz, né, seja aquela que move as relações. O Espírito Santo, ele ocupa um lugar de destaque diante do trono de Deus, né, lugar onde Deus está sentado no céu. O Espírito tem uma natureza cétupla. Eu amo Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Eterno, doador da vida, paira sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que orienta e concede força. O Espírito que instila a sabedoria e o temor do Senhor. Então, essa natureza séptupla do Espírito Santo, ela está composta de 7 virtudes que são chamadas de 7 Espíritos de Deus. Então, os 7 Espíritos são descritos com definições dessas virtudes, né? O Espírito do Senhor, ele aponta como virtude a natureza de Cristo. O Espírito de sabedoria, ele aponta para capacitação para a tomada das decisões certas. Jesus nunca tomou uma decisão errada porque ele era pleno, né, das virtudes do Espírito. O Espírito de entendimento é aquele que nos capacita a compreender todas as coisas. Jesus compreendia tudo. O Espírito de conselho vai nos capacitar a sermos bons conselheiros, né, sabermos dar conselhos. O Espírito de poder é aquele que capacita cada um de nós a fazer toda e qualquer coisa, né? Dentro da instrumentalidade da orientação desse Espírito, segundo a vontade do Pai. O Espírito de temor do Senhor é aquele que nos capacita a viver uma vida de obediência, de respeito e de cumprimento para com a vontade de Deus. Então é importante que a gente entenda isso, porque essas virtudes, elas fazem parte da relação cotidiana humana, né? Embora sejam atributos e virtudes do Espírito Santo de Deus, elas nos foram dadas em primeiro plano para que a gente tenha uma boa relação com Deus. E essa boa relação com Deus, ela vai se dar exatamente a partir da nossa relação com o outro. E essa relação com o outro, dentro dessas virtudes do Espírito Santo, elas só podem emanar graça e paz. Só podem emanar bênção. Só pode emanar bom testemunho da parte de Deus. Versículo 5 diz assim: e de Jesus, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Então, esse versículo nos mostra que Jesus é o soberano de todos os reis. Deus pretende estabelecer seu reino aqui na terra. E Jesus é o escolhido que vai governar esse reino, né? Já antes do seu nascimento, um anjo visitou a sua mãe, a Virgem Maria, e disse que ela teria um filho que se sentaria em um trono, e que esse filho se sentaria no trono, que seria um reino eterno. Está lá em Lucas capítulo 1, versículos de 29 a 33. Então, a promessa de que Deus enviaria seu filho Jesus pela primeira vez para morrer na cruz se cumpriu à risca, né? Por isso que eu amo a palavra de Deus e vejo de forma extremamente as profecias de forma literal.
Né? Portanto, muitos acreditam que a promessa de que Deus enviará seu Filho, Jesus, segunda vez para governar sobre todas as coisas, também vai se cumprir à risca. Jesus é chamado do quê? É chamado de a testemunha fiel. A gente sabe que Jesus foi fiel em todas as coisas que Deus lhe deu. Jesus também é a palavra que se fez carne, ele se tornou humano, um exemplo fiel da natureza do Deus vivo, né? Jesus. Ele é também, o texto mostra, versículo 5, o primogênito dos mortos. Jesus foi o primeiro a morrer e a ressuscitar dos mortos, e nunca morreu novamente, nem nunca vai morrer. Ele é eterno, assim como nós somos, né? Outros ressuscitaram dos mortos, mas depois morreram. Lembram de Lázaro, né? Jesus não ressuscitou Lázaro? Só que Lázaro morreu novamente, né? Jesus também é visto aqui no versículo 5 como o soberano dos reis da terra. Essa é a sua posição no mundo. Os governantes do mundo ainda não se deram conta de que Jesus está no comando, mas ele está, né? E vai chegar um dia em que ele reinará fisicamente sobre todo o poder na terra. A gente olha o poder, por exemplo, nossa nação, né? A gente percebe que entra governo, sai governo, e os interesses são para uma minoria. Um pequeno grupo, em cada período, tem um comando e um domínio. Não há um interesse de cunho universal quando se trata de Brasil. Isso são todos os governantes. Não existe nenhum, até hoje, estou com 61 anos de idade, desde que eu me entendo como gente, eu vejo que não é nenhum até agora. A Bíblia também nos diz, amados, que Jesus nos ama com um amor eterno, um amor que nunca falha. E a prova do seu amor está no fato de que ele remove os nossos pecados, ou seja, aqueles pensamentos, né, aqueles atos, aquelas omissões que são contrárias à vontade de Deus. E ele remove tudo isso mediante o derramamento do seu próprio sangue, porque ele foi crucificado, ele foi executado na cruz, exatamente para que nós tivéssemos vida. Então, amados, a gente nunca deve se esquecer de que somos o que somos, participantes, né, do grande cenário da história, exatamente porque Jesus Cristo, com seu próprio sangue, nos concedeu perdão e purificação. O versículo 6 diz, e nos fez reis e sacerdotes para com Deus, seu Pai, né? A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre e sempre. Amém. Você é súdito do Senhor, né? Jesus fez de nós um reino de sacerdotes, um sacerdócio real. 1 Pedro 2,9 trata dessa temática, né? E foi isso que ele fez por mim e por você. E aí nós podemos retribuir dando ao Senhor glória e poder, ou seja, honrando a Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus por toda a eternidade, porque Jesus é o meu rei e o seu rei. E nós somos súditos em seu reino. E uma vez que ele nos exaltou, obviamente nós o exaltaremos, né, dessa forma como honrando a Jesus. Então, amados, está aí, né? Mais 4 versículos nesse dia. Na próxima semana a gente vai ver mais alguns versículos do capítulo 1 e vou repetir. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. O livro de Apocalipse é dividido em 3 partes. Essa primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, trata da era da igreja, que é o que nós estamos vendo, ok? Que o Senhor nosso Deus aplique ao meu e ao seu coração essa palavra e fortaleça o nosso desejo de buscar a sua face, de andar em solitude, de andar meditando na palavra, de ter alegria, né, em ler bons livros para glorificar e exaltar o nome do Senhor, aprender mais a respeito do seu reino, ok? É tempo de pandemia, é tempo de isolamento social, é tempo em que temos mais tempo, né, para dedicar ao Senhor, ok? Fiquem com Deus.